E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada das metodologias de desenvolvimento de software. Vamos dar uma olhada em como tudo evoluiu, desde uma disciplina super focada em testes até uma governança que é totalmente guiada por especificações. E claro, tudo isso impulsionado pela ascensão da inteligência artificial. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar e que está forçando a gente a repensar a forma como a gente constrói software. Pensa bem. Quando um agente de IA consegue gerar milhares de linhas de código em segundos, aquele jeito antigo de inspecionar tudo na mão simplesmente não funciona mais. A gente precisa de novas disciplinas, de novas abordagens. Então, para a gente entender onde a gente quer chegar, primeiro temos que saber de onde viemos, certo? Vamos fazer uma viagem no tempo aqui, uma linha cronológica, para ver como cada metodologia foi construída em cima da anterior, nos trazendo até o ponto em que estamos hoje. Olha só, esse mapa aqui já dá uma ideia bem clara do caminho. A gente começou lá no nível micro, com o TDD, garantindo que as pequenas pecinhas de código funcionavam. Depois, expandimos com o DDD para entender melhor o negócio e com o BDD para conseguir descrever o comportamento do usuário. E agora, com o SDD, a gente está no nível macro, governando sistemas inteiros. Beleza, então vamos começar essa viagem. Nosso ponto de partida é a prática que, sinceramente, mudou o jeito que muitos engenheiros pensam sobre qualidade: o desenvolvimento orientado a testes, o famoso TDD. A sacada aqui, o ponto crucial, é a inversão total de lógica. Em vez de escrever o código e depois ficar se perguntando, será que isso aqui funciona? Você define o que funcionar significa primeiro, através de um teste. Isso te força a ter clareza de pensamento desde o comecinho. E essa frase do Kent Beck, que é o pai da Extreme Programming, mata a charada. TDD não é sobre testar por testar, de jeito nenhum. É sobre usar os testes para guiar o design do seu código, garantindo que ele seja modular, que ele seja testável e que ele faça exatamente aquilo que foi proposto. E essa imagem aqui ilustra o fluxo perfeitamente. Primeiro você escreve um teste que vai falhar, esse é o passo vermelho. Depois você escreve o mínimo de código possível só para fazer aquele teste passar. Esse é o passo verde. E por fim, você limpa, melhora o código sem quebrar o teste. Esse é o passo refatorar. É um ciclo simples que, repetido várias e várias vezes, constrói um software muito robusto. Ok, o TDD era incrível para garantir a qualidade do código. Mas e a qualidade dos requisitos? E se a gente estivesse construindo a coisa errada, só que de um jeito perfeito? A próxima fase dessa evolução se concentrou justamente nisso. Garantir que a gente estava construindo a coisa certa, movendo o foco do código para a comunicação humana e para a complexidade do negócio. É aí que entra o BDD, ou Behavior Driven Development. A grande virada de chave dele foi tornar os testes legíveis por qualquer pessoa. Em vez de um monte de código de teste técnico, a gente passa a ter cenários em linguagem simples que todo mundo, o analista de negócio, o tester, o desenvolvedor, consegue ler, discutir e, o mais importante, concordar. O mais legal aqui é ver como esses princípios forçam o alinhamento do time. Aquela estrutura dado quando, então, obriga todo mundo a ter conversas claras sobre pré-condições, ações e resultados. Isso elimina ambiguidades e transforma a especificação numa documentação viva que é testável e está sempre atualizada. Certo. Então, se o BDD focava no comportamento do usuário, o DDD, ou Domain Driven Design, foi ainda mais fundo. Ele mergulhou na lógica do negócio em si. A ideia central é que o software deve ser um modelo fiel do mundo real, do negócio que ele serve. E para isso acontecer, todo mundo tem que falar a mesma língua. E como o próprio criador, o Eric Evans, destaca, o objetivo aqui é domar a complexidade. Em vez de um código cheio de termos técnicos que não fazem sentido para a área de negócio, o DDD busca um código que um especialista do domínio pudesse, em tese, ler e entender. Isso deixa o software muito mais alinhado com as necessidades reais da empresa. Bom, e tudo isso nos traz, até hoje, a era da IA. Com ferramentas que geram código em segundos, a gente enfrenta um desafio completamente novo. Como é que a gente garante que esse código gerado automaticamente é seguro, é correto e está alinhado com a nossa arquitetura? Agora, se preparem para esse número, 40%. É isso mesmo. Estudos de universidades de ponta, como a NYU e Stanford, descobriram que cerca de 40% das sugestões do GitHub Copilot tinham possíveis falhas de segurança. Puxa, isso é quase metade. E aqui está o pulo do gato. O problema não é que a IA seja ruim. O problema é que ela não tem intenção. Ela é uma completadora de padrões fantástica. Se o padrão que ela aprendeu na internet é inseguro, o código que ela vai gerar vai ser inseguro.
Ela responde a vibres, a palpites, não a um contrato. E a gente precisa de um contrato. E é para resolver isso que nasce o SDD, o Spec Driven Development. Em vez de pedir para a IA, ei, cria um endpoint de login para mim, você entrega para ela uma especificação detalhada, um verdadeiro contrato. Esse contrato define o formato dos dados, as regras de validação, os padrões de segurança, os resultados esperados. A especificação vira um novo código. Esse fluxo do SDD, então, funciona como as grades de proteção na estrada para a IA. A especificação define os limites do que pode ser feito. A IA planeja e implementa dentro desses limites e a validação contínua garante que o sistema se mantenha fiel ao contrato, evitando que as coisas saiam do trilho com o tempo. Tá, mas e aí? Como é que todas essas sopas de letrinhas TDD, BDD, SDD se encaixam? Vamos colocar tudo lado a lado para a gente ter uma visão bem clara do papel de cada uma delas na nossa caixa de ferramentas de engenharia. Essa tabela aqui é sensacional para a gente visualizar a diferença. O TDD opera lá no nível da função. O foco dele é na correção do código. O BDD já sobe o nível, para funcionalidade, focando no entendimento compartilhado. E o SDD opera no nível do sistema, da arquitetura, focado em governança e em garantir que as regras sejam mantidas, especialmente com a IA no jogo. E aqui vem um ponto super importante. Não é para escolher um e jogar os outros fora. De jeito nenhum. Eles se complementam. Um bom cenário de BDD pode ser a entrada perfeita para um processo de SDD. E o código que a IA gerou a partir de uma especificação ainda pode e deve ser validado por testes unitários criados via TDD. Olhando para trás, a evolução fica nítida, né? A gente saiu da pergunta, o código está correto? E foi para, estamos construindo o comportamento certo? E agora, na era da IA, a gente chegou na pergunta mais importante de todas. A intenção por trás do sistema está claramente definida, validada e, principalmente, sendo cumprida? E isso tudo deixa uma pergunta no ar, uma provocação para o futuro. Se a geração de código fica cada vez mais automatizada, o trabalho do engenheiro de software se desloca. Sai da escrita manual de código e vai para a arquitetura de sistemas, para a curadoria de especificações e para a orquestração de agentes de IA. O foco muda de ser um codificador para ser um designer de sistemas. É um futuro desafiador, com certeza, mas muito empolgante. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.